E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao VideoQuest. Conforme prometido, eu vou mostrar para vocês a minha coleção de mangás. Olha aí. E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao VideoQuest. Aqui quem fala é o Kaneda e conforme prometido eu vou mostrar a minha coleção de mangás. Eu, mais ou menos, né, organizei um pouquinho aqui, né, tá... Mas não liguem pra bagunça, né? Aquele velho discurso, né? Não ligue pra bagunça. Mas vamos lá. Como que eu organizo a parada aqui? Deixa eu mudar a câmera, peraí. Então, como que eu organizo, né? Primeiramente, como eu tenho uma quantidade grande de mangás, eu separei por setores, né? Então, os mangás nessas prateleiras aqui de baixo, eu coloco os mangás que eu tô comprando no momento, ou que são os mais recentes, né? E daqui pra cima são os mangás antigos, né? E aí, como a gente pode ver aqui, ó, temos nessa... Já começando aqui a mostrar, temos o Monster, né, do Naoki Urasawa, um excelente mangá. Eu adorei, minha esposa leu também, gostou. Eu só achei o final meio zoado, né, mas tudo bem. Bom, temos o Lobo Solitário, 2 volumes, eu só li o primeiro. Tô gostando, né, do Lobo Solitário. Tem alguns detalhes aí pra falar, porque como é uma história antiga, você tem que... A linguagem é diferente dos mangás atuais. Temos aqui Planets, que é bom, eu li 2 volumes só. Slandunk, a nova coleção, muito boa, né? A Jin, que eu já fiz review no VideoQuest. Os novos mangás do Sherlock, né? Que a Panini tá lançando, eu não li ainda, tá plastificado do jeito que veio. Esses outros aqui que eu plastifiquei, eu comprei o plástico e coloquei, viu? Eu tenho esse costume de comprar o plástico e colocar no mangá, né? Então eu compro o plástico lá na Comics, se eu não me engano. E aí eu mesmo plastifico. Dá um trabalho, mas é melhor. Bom, temos aqui o livro da Old Gamer, da Super Nintendo e do Master System, que são os 2 consoles que eu tive na minha infância. Então por isso que eu quis comprar a Old Gamer, para eu ter uma noção dos jogos que saíram, né? Alguns marcadores, né? Zetman, tem vários aí que o Kitsune me deu. Blood Led, que é um mangá que, cara, eu gosto pra caramba, mas o pessoal não fez muito sucesso, cara, eu não sei porquê, cara. Blood Led eu acho bem legal, eu acho um mangá divertido, gostosinho de ler. O protagonista ele é meio paia, mas é legal, cara, eu gosto dele. Ultraman, que é um excelente mangá com um péssimo papel, né? O papel tá bem transparente, tá bem zoado, mas a história é muito boa, e por isso, pelo papel eu não consigo ler, cara. É muito ruim de ler com esse papel, mas eu tô comprando porque são 10 volumes, eu acho. Então tá tô bem próximo do Japão. A coleção completa aqui de Beelzebub. Opa, quase derrubo o Pumba aqui. Beelzebub, coleção completa. Eu só li até o volume 10 e enjoei. Eu achei meio fórmula repetitiva, o protagonista é meio chato. Eu não curti muito não. Aqui embaixo temos as zonas aqui de área de estudo, né? Aqui no meu quarto eu tenho essa área de estudos aqui que minha esposa fica, né? E aí tem aqui onde eu gravo os gameplays, né? E aí a gente dividiu aqui, colocou a área de estudos com livros dela, e aqui embaixo tem as minhas tranqueiras de games, ó. Aqui é a minha revista PlayStation, cara. Tenho várias, ó. Daqui de baixo até aqui, ó. A mais recente da PlayStation é essa aqui, ó. Então eu compro a revista PlayStation mais para eu ter uma referência aí dos textos de games. Eu curto muito ler sobre games. Aqui é a coleção da Agatha Christie da minha esposa. Aqui mais apostilas de estudo, né? E temos a continuação da área de mangás, né? Continuando nos mangás mais recentes, Attack on Titans, que eu dropei. Cara, eu só li 1 volume, 2, aí eu falei, depois eu vou maratonar pra gravar pro VideoQuest. Mas o Shonen Quest, eu ouvindo o Kitsune gravar, então, cara, eu achei muito ruim a história e tal. Aí eu falei, quer saber, eu vou parar de comprar. Eu parei no 19, aí o filho da puta, eu devia ter parado lá atrás. Zetman que eu quero maratonar pra gravar pro VideoQuest aqui. Zetman é muito legal. Eu li os 4 primeiros volumes eu li, eu gostei, e eu tô interessado em continuar a ler Zetman para gravar. Temos aqui Vagabond, muito bom, mangá excelente, que eu li até o 16 aqui, falta ler o 17 que saiu agora. Esse mangá é obrigatório. O Musashi, ele tem uma evolução como personagem, ele percebe que não é só de combate, não é só de batalha que se vive. Cara, tem uma grande lição aqui nesse mangá no Vagabond, eu gosto muito. Aqui, deixa eu tirar as canetas.
temos o Vinland Saga, que eu gravei um ou outro vídeo pro VideoQuest aí, muito bom, excelente, mangá viking de porrada sanguinária e com um roteiro excelente também de construção de personagem. O rei, quando ele cresce de uma personalidade frágil para um cara muito porra louca, é bem legal, fora a história de vingança, né? Que é o clichê de histórias, né? Você criar uma história de vingança, mas é bem legal, cara, Vinland Saga. Como faz tempo que eu li, cara, então coisas eu acabo perdendo os detalhes, né? Não liguem se eu acabar sendo um pouco superficial nas minhas falas, beleza? Faz muito tempo que eu li alguns mangás aqui, mas vamos continuar. Bom, vamos lá. Chegamos aqui, terceiro andar da prateleira, né? Temos essa figure que foi presente do meu grande amigo Rick. Um grande abraço pra você, cara. Tô com saudade da gente almoçar, trocar uma ideia. E foi um presente dele, ele comprou o Sakuragi pra mim. E essas figuras minha esposa me deu de presente. Esse daqui eu comprei pra mim porque eu queria completar essa coleção, mas aí depois eu perdi os outros, né? Mas vamos lá, vamos pros mangás aqui. Dá licença aqui, Sakuragi. Vamos lá. Temos Eden, que eu gravei o início no VideoQuest, né? Tem a gravação do início. E aqui são 9 volumes da versão Big, né? Que são 400 páginas. Eu gostei do formato Big, apesar do pessoal criticar do formato Big, eu gostei. Só é ruim de ler no metrô. Mas eu gostei, porque você completa a coleção mais rápido e o papel é bom, né? E aí eu gostei do Ed. É um excelente mangá. O pessoal pede pra eu fazer o vídeo da review inteira da história, mas aí eu teria que reler ou eu pensar num tema, porque são muitos detalhes que ocorrem nessa história. Eu acho muito legal a ação que esse autor coloca. Eu preciso reler para pegar a mensagem final, porque ele é muito negativo na percepção de mundo dele. Então eu teria que ter uma visão um pouco mais calma para analisar Eden. Mas é muito bom, recomendo a todos. Temos aqui alguns mangás, como, por exemplo, a nova coleção do Fullmetal Alchemist, né? Tô no volume 10, aqui eu tô comprando só pra ter, porque o Fullmetal Alchemist eu já li com a edição do meu irmão, aquela versão antiga, pequenininha, né? Temos aqui a coleção do Pokémon, Boku no Hero, que eu dropei, porque grana, né? Questões de grana, eu adoro Boku no Hero, mas grana tá foda. Akame ga Kill. Akame ga Kill, cara, é um mangá tosco pra cacete, mas eu gosto de ler. É bobo pra caramba, é clichê do clichê, batalha óbvia, mas eu gosto. Eu acho bacaninha, não é nada demais, ele não se leva a sério, felizmente, então isso faz com que eu goste de Akame ga Kill. Temos aqui Metal Gear Solid, da New Pop. Eu comprei achando que eu ia ler uma história do Metal Gear Solid, é uma história extra, assim, nada a ver com os jogos. E eu não gostei do traço, cara, do como ele é desenhado dentro. Quer ver? Quadrinhos, eu não gosto quando muda um pouco o traço a cada página. Quer ver? Eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. O quadrinhos, ele é meio borrado, né? É que o zoom aqui não tá ajudando. Mas todas as páginas, ela tem uma pintura meio borrada, né? Algumas páginas são lindas pra caramba, outras são meio toscas e eu não curti, cara. Eu não curti essa forma de você desenhar os quadrinhos, né? Por isso que eu não comprei o resto das coleções. Mas assim, é uma edição bastante caprichosa, né? A capa, o papel, é tudo num capricho que só o Pop aposta, né? Na área de mangás aí. Então vamos lá. Temos o Keion, que eu comprei na vibe do anime. Eu assisti o anime, gostei. Aí comprei o mangá na vibe por causa, né? Deixa eu ver como é que é. E aí são historinhas curtinhas, né? Eu acabei não gostando desse formato, que cada coluna aqui é uma história de início ao fim, entendeu? Então eu não curti a ideia. Eu não sabia que era por historinhas pequenas assim, né? Tem um nome específico que me fugiu, mas aí eu parei de comprar por causa disso. Mas eu tenho aqui 2 do Keion. Street Fighter, aqui ó, 4 Super Street Fighter, Street Fighter Alpha 1 e o 2 da New Pop, e o Sakura
Gambaru. Eu gostei pra caramba, cara. Essa história de Street Fighter é bem anos 90, cara. A história é bem porra louca, bem com porrada franca, sabe? Sem compromisso de muita seriedade. É bem divertido, cara. Eu curti pra caramba o mangá do Street Fighter e eu tenho aqui os 4 volumes que saíram pela New Pop. A New Pop tá de parabéns aí. The Seven Deadly Sins, Nanatsu no Taizai, que eu gravei pro VideoQuest até o volume 16, mas eu li até o 22 aqui, gostei pra cá, tô gostando, né, de Nanatsu no Taizai. Se vocês quiserem saber minha opinião geral sobre o mangá, deem uma olhada lá no vídeo, no VideoQuest. Continuando aqui a apresentação, temos a coleção completa de Soul Eater. Gostei, achei legal a história, o final mais ou menos, mas é um mangá que ele se mantém fiel à proposta dele, certo? Mas aí tem a cagada, né, da JBC de não ter o texto aqui. Parabéns pelo cuidado com o produto que vocês vendem, parabéns, certo? Então temos aqui, continuando, Berserker, foda pra caralho, desculpa a palavra. Tô comprando toda a coleção, li até acho que o 15 só, o 16 e o 17 preciso ler. Tá muito bom, tem vídeos no VideoQuest comigo, com a Kushina discutindo. Blame, que eu não li ainda. Eu li metade do primeiro volume, não entendi porra nenhuma, então eu vou segurar para ler depois com calma vários volumes ao mesmo tempo, né? Aqui embaixo temos o Noragami da Panini. Noragami é bem legal. Eu gosto do shonen básico de poder, que ele cria essa história de um deus pobre, fudido, que ele precisa ganhar seguidores. Eu acho legal essa ideia. Tem luta contra yokais. É uma história divertidinha, leve. Eu só li 2 volumes, eu preciso retomar, mas eu tô comprando a coleção pra depois gravar pro VideoQuest. Tem aqui Bestiários. São 3 volumes, eu gostei pra caramba da pegada de luta do Bestiários, a ideia de você misturar mitologia com monstros e lutas de gladiadores. Eu acho bem legal, cara. Bestiários é bem legal, é uma porrada franca, é bem divertido de ler. Esse Ghost in the Shell é do meu irmão, é do Kitsune, então tá aqui, depois eu vou ler. Como todos sabem, um excelente mangá. JBC tá de parabéns pelo trabalho no mag, eu gosto pra caramba. As adaptações que eles fizeram não me afetaram, eu acho que tá bem legal o mag e recomendo pra todo mundo. Essa é a coleção da Salvat, cara, do Homem-Aranha, que eu comecei a comprar, mas aí a grana encurtou, eu perdi na banca e depois eu descobri que dá pra comprar online no próprio site da Salvat. Então eu vou esperar virar um mês aí, ter uma graninha e vou comprar mais de um volume por vez. De super-herói, o meu é o Homem-Aranha. Eu não curto os outros heróis, não. Acho meio... O que eu gosto mesmo é o Homem-Aranha. Bom, temos aqui alguns livros, né? O Prince of Thorns, que eu preciso ler, tá comprada a coleção completa aqui. Esse livro da Guerra Civil que eu comprei achando que eram quadrinhos da Guerra Civil, né? E fui enganado. Fui enganado não, eu não pesquisei, né? Me fudi. Mas não li ainda não, vai estar aqui. E vamos para começar os andares aqui de cima, que aí agora começa as coisas antigas e já completas, né? Algumas, né? Bom, aqui tem a nova coleção do Dragon Ball, que já completou e eu tô comprando com calma na Comics. De 2 em 2 volumes eu vou completar minha coleção. Eu tenho a coleção antiga do Dragon Ball que eu vou mostrar pra vocês, que tá lá em cima, tá? Mas aqui é a nova coleção. One Punch Man, excelente, não tenho nem o que falar, né? One Punch Man é foda pra caralho. Tá tudo plastificado do jeito que eu comprei na banca, porque eu não li ainda, mas tá aqui, tô guardando. Aqui atrás temos Bitum. Comecei a ler, eu achei legal essa ideia de survival na ilha e o pessoal se matando. O foda é que é uma história boa, até minha esposa lê Bitum, mas é uma história boa, mas tem uma pegada meio ecchi, né? Então minha esposa lê e quando chega no ecchi ela fala, ei, Japão, né? Foda, né? Mas beleza. Então, mas tô comprando Bitum porque eu gosto da pegada survivor e a matança na ilha, né? 20th Century Boys e 21 Century Boys. Minha esposa já leu inteiro, falou que é foda e me dá bronca toda hora porque eu não terminei de ler ainda. Mais uma obra do Naoki Urasawa. Assim, a minha esposa leu os dois, o 20th Century Boys e o Monster. Ela prefere o Monster, né? Mas aí tem gente que fala que é melhor o 20th Century Boys. Aqui temos a coleção do Hunter x Hunter. Tudo que saiu aqui no Brasil eu tenho do Hunter x Hunter, tá aqui. Então tô esperando a JBC lançar o próximo volume, acho que é o 33. Não, 34, 33 tá aqui, ó. Então o Hunter x Hunter eu tenho toda a coleção completa.
Tem esses 2 livros da Warp Zone que eu comprei depois de ouvir o podcast do CG Corp, que é uma rapaziada muito boa aí que fala de games, e os caras convidaram o editor da Warp Zone, e eu peguei esses 2 livros, um sobre a franquia Final Fantasy e outro sobre a franquia do Metroid para eu ler, e depois eu gravo um vídeo. Eu tava pensando em fazer uma matéria especial, mas eu achei meio rasa os 2 livros aqui, então eu teria que pesquisar mais. Deixa eu tirar o Kuroko daqui, porque ele não é a sua vez agora, Kuroko. E temos aqui, ó, o Blue Exorcist, muito foda pra caralho. Eu gosto da forma com que o autor ele faz uma construção com calma da história, né? Ela vai apresentando o protagonista, os problemas de infância dele com o demônio dentro do corpo dele, e aí depois ele consegue entrar numa escola, sempre tem escola, né? Numa escola onde ele vai aprender a usar os poderes, que ele vai se tornar, ele vai fazer parte de um grupo de elite que combate o mal e tal. E aí tem todo um arco que é muito legal, onde tem um grande demônio desperta, tem umas batalhas lá, mas é bem legal esse mangá. Eu preciso reler pra pegar esses detalhes aí, mas eu gosto da narrativa com calma que tem o Blue Exorcist. Aqui não existe pressa pra apresentar os personagens, é muito legal, e todos os personagens secundários aqui são apresentados de uma maneira elegante, interessante, e é muito bom, cara, recomendo mesmo. Chegamos aqui a outra parte da prateleira, né? Aqui tem a coleção completa do Kuroko, né? Aqui você pode reparar que eu separei em blocos. Eu estava fazendo um trabalho de amarrar os mangás, ó, a cada 10 volumes. Que lá em cima estão todos amarradinhos, ó. Que aí fica mais fácil de eu transportar, entendeu? Então por isso que aqui tá separado em blocos, ó. Então temos a coleção completa do Kuroko, que eu comecei a gostar do Kuroko quando chegou no final. Porque o Kuroko no Basket, ele se leva muito a sério, ele tenta disfarçar os poderes dizendo que é habilidade e tal, mas no final das contas são poderes mágicos mesmo. E aí quando eu, leitor, comecei a perceber que, beleza, eu vou começar a ignorar a forma com que ele apresenta a história e vou entender como poder. Quando eu começo a pensar assim, que demorou, né, porque ele se leva a sério demais, e aí acabou o mangá. E aí eu pensei, legal, pelo menos a tortura acabou, mas é um mangá que ele poderia ser bem melhor se ele não se levasse a sério, se ele fosse mais divertido, e ele não é. A comédia dele não funciona e os personagens são muito sem graça, cara. Mas beleza, vamos continuar. Temos aqui o Haraido, que eu fiz a review completa no VideoQuest recentemente, eu fiz uma maratona pra ler. O mangá poderia ser bem melhor se tivesse 2 volumes a menos, hein? Poderia ser bem melhor, ó. Uma história mais condensada, com personagens explorados de maneira mais rápida e coerente, mas não. Mas a autora preferiu ficar enrolando a história. Mas beleza, o Haraido é bem legal, coleção completa. Fairy Tail, que eu não sei porque eu compro essa merda, mas eu compro. Tá aqui tudo que saiu até o momento. Eu li até o 32, cadê? Eu li até aqui, ó. Li até o 32. Quando... É 32 ou 33, que é quando tem uma luta, que é tipo um campeonato de magia. Aí aquela menina lá do Zodíaco... Pera aí, deixa eu até mostrar a minha cara aqui. Daquela menina lá que usa os signos, né? Que é o par romântico do Natsu. Aí ela luta com uma mulher de água. Aí tipo, as duas ficam de biquínis lutando. Aí eu falei, mano, para. Sabe? Puta, o mangá tá indo legal até ele começar a apelar com fanservice. E aqui que começou a putaria, entendeu? E aí eu comecei a não gostar e parei de ler Fairy Tail por causa disso. Mas eu tô comprando porque, eu quero completar essa porra dessa coleção, porque eu quero ler. Eu gosto das batalhas de Fairy Tail, é legal. Mas o problema de Fairy Tail é o poder da amizade e a putaria do fanservice que é liberada, solta aqui. Eu acho isso uma merda. Mas vambora. Aqui atrás, puta, eu não vou tirar, mas eu só vou mostrar aqui, ó. Aqui atrás, toda a coleção do Naruto. Toda. Até o 72 ali, ó. Toda a coleção do Naruto tá aqui atrás, bonitinho. Comprei com o Kitsune, também me ajudou a comprar. Ele comprou os 10 primeiros volumes. Aí o Kitsune desistiu. Aí eu falei, deixa eu ir comprando o resto. Porque na época a gente morava com a minha mãe, então a gente dividia os custos dos mangás, né? Pra todo mundo ler. E aí ele falou, não vou comprar Naruto não. Pô, foda-se. Aí eu falei, não, deixa que eu compro. Aí eu comecei a comprar e beleza. Temos aqui também a coleção completa do One Piece, que saiu até o momento, né?
que é a 66, cadê? 68. Eu parei de ler no arco que o irmão do Luffy foi preso. Eu parei de ler aí. E é coisa pra caralho, mano. É coisa pra caralho que falta ler, mas eu parei de ler. Depois eu vou pegar e ler, fazer maratona. Eu curto isso, cara. Eu vou comprando os mangás pra tê-los. E aí, quando eu preciso ou gravar um vídeo, ou eu tô com vontade de ler uma história de um tipo diferente, aí eu pego aquele mangá que eu comprei e maratono. Eu fiz isso com o Alharaida, eu fiz isso com o Nanatsu no Taizai, eu fiz isso com Akame ga Kill, que eu li 3 volumes e depois me enjoou. Então eu vou fazendo isso. Eu vou comprando histórias que eu curto, eu compro o primeiro volume, aí eu leio e falo, legal, vou continuar. Aí eu vou comprando e chega uma hora que, beleza, vou ler essa história. Aí eu vou e leio até o final. Então é comum. Os mangás, atualmente eu não leio os mangás, mas os mais antigos que estão aqui em cima, eu li a maioria porque é da época que eu estudava, né? Porque são os mangás mais antigos. Aí esse sim eu li até o final, mas beleza, vamos lá. Completamos aqui essas prateleiras, né? Certo? Aí agora eu vou pegar os mangás lá de cima, ó, os mais antigos, e mostrar pra vocês, que é muita coisa, tá? Então deixa eu dar uma pausa aqui. Bom, aqui em cima, cara, eu não tirei os mangás daqui de cima porque acho que é mais fácil eu gravar pelo menos essa primeira parte comigo aqui em cima na cadeira, né? Bom, temos a coleção antiga do Slandunk, deixa eu dar um zoom ali, ó. A coleção antiga do Slandunk, coleção completa, foda pra caramba o Slandunk, eu curto muito, li umas 3, 4, 5 vezes. Todo o volume de Slandunk eu leio em 10 minutos, cara. É muito... Qual que é o nome do autor mesmo? Takehiko Inoue. Esse cara, ele consegue fazer movimento do jogo de basquete bem fluido. Lógico que ele usou várias fotos de referência de jogos de verdade, né? Isso a gente consegue ver em matérias especiais sobre Slandunk. E, cara, eu lia muito rápido, muito fluido. Eu costumo ler rápido o mangá, né? Até o Kitsune reclamava disso. Mas aí, Slandunk eu devorava, cara. E eu ficava puto que eu terminava um volume em 10 minutos e o outro volume é só no mês seguinte, cara. Então eu relia várias vezes o mangá, é muito bom, Slandunk. Temos a coleção completa de Gantz, que eu fiz vídeos no VideoQuest, ó. Toda a coleção de Gantz, gosto pra caramba, sanguinário, cheio de putaria, bem legal. O final me agradou, eu fiz até um vídeo falando do final no VideoQuest. É uma história que o autor, ele abraçou o nonsense, eu diria assim, porque ele pega a premissa de um jogo e ele vai com essa premissa até metade do mangá. E aí quando ele começa a ver, cara, eu preciso concluir isso de uma maneira coerente, aí ele inventa a questão de uma invasão. E aí eu achei legal como ele corrigiu o erro dele, porque tava meio nonsense até ele começar a botar coerência na obra. Mas é bem legal, Gantz, cara. Bom, coleção completa aqui de Yu Yu Hakusho, a nova coleção, né, da JBC, com um papel melhor, um mangá maiorzinho, né, porque a coleção antiga é aquele pequenininho lá, que era papel jornal, era bem zoadinho, mas essa coleção é melhor e eu comprei mais pra ter mesmo, eu nem li, porque eu já tinha lido, mas eu comprei pra ter na coleção. Zero Eterno, cara, um mangá bonito pra caramba, sobre uma carta, né, que conta o relato de um... Eu não lembro se o cara é sobrevivente ou o cara... Mas um cara que tava na guerra, acho que é a Segunda Guerra que ele tava, e aí é uma carta narrando os acontecimentos da guerra, é bem bonita essa história. Eu preciso ler com calma pra trazer algum vídeo, quem sabe, pro VideoQuest, mas tô devendo ler o Zero Eterno aí. Bom, temos Genshiken, que foi uma recomendação do Didi Kart, do Genkidama. Se não fosse a recomendação dele, jamais eu compraria Genshiken, que é um mangá que eu acho ok. Eu não acho tudo isso. O Didi Kart, ele é muito fã, mas eu não acho tudo isso não. Eu acho o mangá ok e vale a pena. Eu gosto como os personagens se relacionam aqui, mas eu não acho nada demais. Bom, tem essa bosta eti daqui do Testament Sister New Devil, né? Que essa bosta aqui, eti pra caramba, ó. Deixa eu pegar a capa aqui, ó. Que eu comprei 2 volumes, achei o primeiro volume horroroso, de mal escrito. Aí eu não comprei, lá, é que eu amarrei, ó. Aí fica complicado. Então eu li o primeiro volume desse eti horroroso aí eu parei de comprar. Então tá amarrado ali pra eu nunca mais mexer nessa bosta. Bom, continuando aqui, temos Death Note, coleção completa, aqui ó, certo?
Death Note, muito bom, já li umas 2 vezes esse mangá. Minha esposa leu umas 4, ela adorou Death Note, ela ama o Ryuki, nossa, ela ama esse mangá, cara, é muito legal, cara. Death Note foi a forma que eu apresentei os mangás pra ela, né? Death Note e Slandunk foram os 2 mangás que eu apresentei pra minha esposa, falei, você precisa ler. Aí ela leu e adorou, então ela lê alguns mangás nesse estilo aqui, né? Bom, aqui temos Golgo 13, que tá até hoje em publicação no Japão, e ele é a história de um assassino. Então o autor, ele pega histórias reais, né, que ocorreram no nosso mundo, e ele adapta para o mangá dele. Ele coloca o assassino dele, por exemplo, investigando a morte da Lady Di lá dos anos 90, uma princesa lá da Inglaterra lá. Quem é muito novo não sabe o que rolou disso, mas a gente que é um pouquinho mais velho, na casa dos 30, já acompanhou esse caso, né? Aqui nesse Golgo 13 tem esse caso, essa história do assassino lidando com essa questão da morte da Lady Di. Então, aqui quando veio pro Brasil, a JBC pegou histórias fechadas e tentou fazer tipo um compilado das melhores histórias. E essa ideia de fazer compilado de melhores histórias dos mangás é muito boa. Infelizmente não vendeu. Mas aí fica a pergunta, não vendeu por culpa de ser um compilado ou por culpa do público não conhecer o Golgo 13? Porque Golgo 13 é uma coisa muito de nicho, muito específica. Então, eu acho que é mais uma questão do mangá em si, da falta de conhecimento do público do mangá e não do formato. Eu acho que o formato de compilado de melhores histórias é muito bom e as editoras deviam experimentar mais. Mas beleza, minha opinião. Continuando, temos o Hero Tales, que é uma história da mesma autora do Fullmetal Alchemist, tanto é que o traço é muito parecido. É uma história bem basicona de reino lutando pelo... Eu não li essa porra, né? Mas é bem clichê a história, é bem qualquer coisa. Mas é da mesma autora do Fullmetal Alchemist, então eu comprei. Temos esse mangá horroroso chamado Enigma, da JBC. Cara, eu só tenho ele aqui porque o Kitsune me deu. É muito ruim esse mangá, cara. Foge dele. Steins Gate é um mangá muito bom, eu gostei da adaptação do mangá. É curtinho, 3 volumes. Eu li, achei muito bom, só que eu não tenho conhecimento bastante para falar dele. Então por isso que até quando citam Steins Gate, o Kitsune é o cara do VideoQuest que fala sobre Steins Gate, porque ele conhece um pouco mais. Aqui em cima temos Battle Royale, que é um mangá da Conrad, né? Um mangá antigo da Conrad, onde é a mesma pegada do Bitum, né? Onde é uma escola e os alunos têm que se matar. Cadê? Eu tenho a capa dele aqui. Eu tenho essa capa que é só o rosto deles. Mas é bem legal o Battle Royale e eu tentei achar os outros volumes de Battle Royale e não encontrei. Então só tenho 4 volumes. Aqui do lado temos o que? Temos, aqui começa a loucura, cara. Tenjo-Tenge, que eu não sei a pronúncia correta, foda-se. Tenjo-Tenge é um mangá de luta, onde o autor é esse O Great, que é o cara que desenha as mulheres super gostosas lutando. Eu só comprei Tenjo-Tenge por causa do anime. O anime é muito legal, a musiquinha de abertura é muito gostosa de ouvir. E aí assistindo o anime, quando eu vi o mangá na banca, eu falei, mano, é esse, vou comprar. E é foda, eu gostei pra caramba de Tenjo-Tenge. É um mangá que as lutas são bem legais, a história é muito idiota, mas tem mulher gostosa lutando. Mas falando sério, Tenjo-Tenge tem os movimentos de batalha são bem legais, as poses, o All Great ele consegue... Eu não sei se o Great é o nome dele, apelido, ou se é o grupo, não sei. O pessoal que faz o Tenjo-Tenge tem um cuidado com as poses de luta muito boas que eu curto e tem mulher gostosa, cara, é muito legal. Tem Lúcifer e o Martelo, cara, que eu não li inteiro, eu só li até o volume 3, 4. O Kitsune me dá bronca toda hora por causa disso, porque eu tenho que ler até o final, é muito bom, Lúcifer e o Martelo. Mas eu tenho aqui, uma hora eu vou ler, uma hora nada, tá amarrado, então não vou ler essa porra. Mas é bom, é bom. Eu falo que eu não vou ler mais por tempo, essas coisas, não porque eu não gosto, mas o Lúcifer e o Martelo é muito bom mesmo. Limit, que é um mangá da JBC, que fala sobre
bullying, a menina sofre um acidente de ônibus e ela precisa sobreviver e tem todas as questões de bullying ali também. Cara, é bem legal, mas eu não li inteiro, então eu não sei pra onde que a história vai dar. Isso porque são 6 volumes e eu não li inteiro, hein? É foda, mas tudo bem. Code Geass, cara. Code Geass é um mangá que eu comprei pensando que ia ter luta de robô, e aí eu me ferrei. Só esclarecendo uma coisa, né? O Kitsune é o cara que não curte Code Geass. Eu curto Code Geass. Eu acho que Code Geass tem alguns problemas, sim, mas dá pra relevar. E o mangá, eu achei que eu iria ver a luta de robô. Eu achei que, cara, tudo aquilo que eu vi no anime eu vou ver aqui no mangá e vai ser bem legal, e essa luz tá atrapalhando todo o vídeo, mas tudo bem. Mas aí Code Geass eu queria ver as lutas de robô no mangá. E não é, esse Code Geass aqui é só papinho, é só conversa, que é a parte chata de Code Geass do anime. Então você tem um mangá inteiro da parte chata do anime, esquece. É um lixo essa bosta aqui. Na boa. Prefiro um anime que tem porrada de robô. Mas vamos lá. Continuando. Cara, o melhor mangá que saiu no Brasil pra mim. Assim, eu digo mais por gosto pessoal da porradaria, que é o Black Lagoon. Black Lagoon, ele tem personagens fortes. Ele tem palavrão. Tem muita ação, tiroteio, cara, é um filme anos 90 de ação, e o próprio autor fala, né, porque até perguntaram, pô, por que você fez uma protagonista mulher, forte e tal, porque ela é bem forte, a protagonista heavy, né, e o autor falou, eu gosto de mulher forte, mano, eu gosto de mulher com personalidade forte e é o que eu vou botar no meu mangá, e o cara tá certo, mano, o cara tá certo em fazer isso, que é o que ele gosta. Eu li umas 4, 5 vezes esse mangá, a evolução com que o Rock passa no mangá é muito boa. Desculpe que eu acabei de ver que tá com um defeito, a câmera tá piscando as cores aí, acontece quando a câmera fica em uso por muito tempo, desculpem, mas Black Lagoon é muito foda, muito legal, recomendo. O anime, eu assisti um pouco do anime, ele é bem fiel ao mangá, só que ele é mal animado, né, então ele é uma animação meia boca, entendeu? Mas é bem legal, Black Lagoon. Temos aqui alguns volumes do mangá Blade, né? Lâmina do Imortal, a edição Big, né, dele. Porque Blade, a Lâmina do Imortal, é um mangá que eu tenho até os 4 volumes antigos dele, da Conrad, e eu gostei muito, e na época eu parei de comprar. E aqui com a edição Big, eu tô comprando pra depois ler. Então tá aqui guardado, tanto é que eles não estão amarrados, porque depois eu vou querer ler a Lâmina do Imortal. Eu acho muito bom esse mangá. Bom, aqui temos o volume único do The Wedding Eve, que é um mangá sobre casamento, é um slice of life esse mangá, e eu quero ler depois com calma. Eu acho que é um mangá gostosinho pra ler de tarde, assim, tomando um café, tá ligado? Eu acho muito legal esse mangá. A ideia, a proposta dele, que eu vi numa review aí. Tem aqui as edições de coletâneas do One Piece, né, com um monte de informação inútil, que eu não sei pra que eu comprei essa bosta. Depois que eu fui folhear, achei bem inútil, mas eu paro pra ver quando eu tô com 3 aqui, é foda, né, mas tudo bem. Bom, aqui temos Terraformers, que é um mangá, qualquer coisa, eu acho ele clichêzão, tá ligado? É personagens fazendo pose, é estereótipo de protagonistas e vilões. Eu acho muito zoadinho, cara. Eu maratonei, eu li uns 6, 8 volumes. Tava interessante, mas depois que você começa a perceber que o mangá ele não sai da mesmice, aí eu parei de comprar, né? Que a grana começou a encurtar também, e aí um monte de mangá bom vem chegando, aí eu parei de comprar o Terraformers. Um dia eu compro online o resto, quem sabe, mas eu não gostei de Terraformers não. Aqui tem o High School DD, né, que são esses 4 volumes aqui em cima, né, que é um ecchi bem sem vergonha, bem zoado, cara. Eu comprei esses 4 volumes porque eu vi numa banca 2 volumes, e aí depois eu comprei os outros 2, e aí quando eu fui ler eu falei, mano, é muito zoadinho, cara. Como eu falei pra vocês, eu costumo comprar um mangá, depois eu vou ler pra ver se é bom, se eu continuo comprando ou não. E o High School é um que eu dropei, outro que eu dropei é o Garei, são esses 3 mangás aqui, ó. E os volumes antigos do Blade, a Lâmina do Imortal, tá aqui em cima, ó. Então, eu queria ler o Blade, Lâmina do Imortal, e aí por isso que eu comprei a versão Big, né? Bom, lá em cima tem o Monster Hunter do Hiro Mashina, né? Que é o cara do Fairy Tail, né? É que tá amarrado aqui, né? Mas, ó,
Aqui, o Monster Hunter, do Hiro Mashina, que é um mangá que ele pega a ideia do jogo. Ele não tem vergonha de falar que é baseado num jogo, tanto é que os personagens falam, eu peguei uma arma nível 10, essa é nível 15. É bem tosquinha a história, bem zoadinho. Eu comprei no hype pra ver sobre o que era Monster Hunter e achei meio zoado. Bom, aqui a coleção completa do Nura, um mangá sobre... É um moleque adolescente, uma criança que tem um yokai dentro dele. Então toda vez que ele vai lutar, a criança vira um adulto yokai fodão. É bem legal, cara, o Nura. Pena que ele deve ter sido cancelado aqui no meio, pro final, e aí o autor acelerou pra encerrar os volumes ali em cima. Mas é um mangá que eu curto pra caramba, Nura, eu achei legal o conceito, né? Mas infelizmente teve que acabar uma hora. O problema de Nura é que o autor perdia muito tempo na parte da criança na escola. Então essa ideia dele na escola, ele se divertindo com os amigos, mistériozinhos de yokai, era muito chato. Todo mundo queria ler porrada. Porque a grande guerra que o Nura foi apresentando, ele tava criando aos poucos. E tinha muita escola. E aí na reta final que ficou bom. Porque era só luta. Que era só o que se queria ver. Yokai meter na porrada. Entendeu? Então, Nura é legal, mas ele tem os problemas da parte da escola. Lá em cima temos Orange, que eu preciso ler. Lá em cima tem Ore Monogatari, que eu dropei. Eu achei bem basicão o mangá. Eu não achei tudo isso que o pessoal tava vendendo. E temos ali em cima a primeira edição do mangá Awards lá, do BMA da JBC. Aqui, ó, o Henshin Mangá, a primeira edição, tá aqui. Bom, aqui começam os clássicos, né? Os mangás mais antigos que eu tenho na minha coleção, da época da minha infância. O Kitsune e eu economizávamos bastante dinheiro para comprar os mangás na época, a gente deixava de comprar o lanche lá na escola, né? Então tem bastante mangá bom, bem antigo, né? Vou mostrar aqui para vocês. Bom, começando com o clássico Samurai X, né? Temos aqui a coleção completa do Samurai X. Aquela versão meio tanco, fininha. Tanto Kitsune quanto eu somos apaixonados por esse mangá. Quando a gente desenhava, a gente costumava pegar pose dos mangás para copiar, né? Então o Kitsune ele até falava, preciso de uma pose do cara dando um golpe com a espada de cima para baixo. Aí eu falava, volume tal do Samurai X você vai encontrar. De ler tanto os mangás antigamente, porque a gente estudava e lia mangá só. Eu decorava as páginas onde tava, os volumes. Então Samurai X muito bom. A coleção completa aqui. Tem mais? Não, essa coluna inteira é Samurai X, ó. Isso aqui inteira é Samurai X. Aqui em cima é Negima, que eu comprei na onda do Love Hina. O Love Hina tá aqui. Coleção completa do Love Hina, ó, daqui pra cá é Love Hina. Foi o primeiro mangá de romancezinho assim que eu li, mas ele é shonen, né? Ele é shonen, mas é do Ken Akamatsu. Foi o primeiro de romancezinho que eu li. Eu gostei do Love Hina e aí na onda eu comprei o Negima, só que o Negima é muito ruim, cara. É um Harry Potter com meninas de biquíni dando em cima do garotinho, cara. É muito tosco, cara. E aqui tem a coleção incompleta do Video Girl Eye, que é um mangá que eu tô louco pra JBC relançar, cara. Tô louco. A JBC relança tanta coisa, mas não relança Video Girl Eye, cara. Video Girl Eye é um mangá que eu gostei muito do conceito da menina que é um robô que tá lá pra atender o desejo do cara. E aí, em cima disso, a menina começa a aprender o que é humanidade, o que é sentimento, e até o protagonista cresce como personagem. E aí o mangá aborda temas bem fortes do meio ali. E eu parei de ler, porque não tinha dinheiro na época e eu queria completar o Samurai X. Então, cara, Video Girl Eye, eu quero ler esse mangá na minha mão. Eu não gosto de ler scan, eu não tenho costume. Então, Video Girl Eye, JBC, relança. Mas eu tenho alguns volumes aqui. Tentei até achar em eventos de anime, mas não tem, cara, não tem mais os Video Girl Eye. Bom, outro mangá antigo é o... Deixa eu tirar os blocos aqui. Bom, vamos pegar esses aqui que fica mais fácil. Full Metal Panic, cara.
Muito foda esse mangá, cara. Os dois. Aqui a primeira coleção, a primeira parte, né? Que são 9 volumes do Fullmetal Panic. E aí o Fullmetal Panic Fumofo, que é o anime, pega algumas partes de comédia desse primeiro volume e faz em cima. Mas o anime é bem escrachado de comédia. E eu tô pegando errado aqui, foi mal. Mas o mangá é bem legal, o Fullmetal Panic. E aqui é a continuação Fullmetal Panic Sigma, que aí é a parte mais porrada. Aqui é um pouquinho mais comédia escolar e aqui é um pouco mais porrada, teoria da conspiração e tal. Mas é muito bom, coleção completa de tudo que saiu aqui no Brasil. Lá no Japão entrou em hiato, filha da puta do autor entrou em hiato com Fullmetal Panic e eu tô esperando até hoje ele continuar essa história, mas é muito bom. E eu tenho tudo aqui. Isso aqui tem o bloquinho de o NHK, bem-vindo a NHK, que tá incompleto, eu comprei solto mesmo, 1, 2 e 4, porque eu comprei em evento o NHK, eu queria comprar todos dele e não consegui achar. E aqui é o tudo, né, completo do Biohazard, é o mangá do Resident Evil, né, da Panini, comprei num evento aí no Anime Friends aí, os 5 volumes do Resident Evil, não li e nem vou ler, tá aqui. Esse mangá é um pouquinho mais recente, o Astral Project, que é uma história sobrenatural. É bem legal esse mangá, mistura espiritismo com música, é bem legal esse mangá, bem underground assim. Não sei como foram em vendas, mas foi uma excelente experiência ler o Astral Project. E aqui um mangá antigão pra cacete, o Chrono Crusade, um mangá shonen de porrada, bem basicão, meio clichê, mas é bem legal, cara. Esse aqui é um demônio e ela é uma freira que combate demônios, só que esse cara fez um pacto com ela, então ele luta ao lado dela contra demônios, e aí os demônios veem ele como traidor. Bem clichê, mas é bem divertido. Coleção completinha, Chrono Crusade. Vamos pro próximo bloco aqui. Aqui embaixo, bom, vamos começar aqui de cima, né? Aqui é o bloco dos mangás aleatórios, digamos assim, porque temos o Burn Up Warrior, é volume único, é do All Great, e é um mangá gostoso de ler. Eu só comprei porque eu assisti ao anime na Locomotion, é bem legal o anime, e o mangá ele pega bem esse espírito. Temos aqui o Darker Than Black, completo também, é um volume 1 e 2. É um mangá bem meia boca esse Dark Than Black, eu achei bem tosquinho. Brave Ten, que é de samurai lutando, mas é bem zoado também, parei de comprar. O Trigun, que eu li, mas eu não gostei. Então, como são 2 volumes, eu comprei. E tem aqui um mangá, nossa, esse mangá aqui é tosco demais, velho. Dark Angel. Mais clichê impossível, cara. É da Mitos esse mangá. E eu tava comprando, eu queria ter ele completo, porque é um clichê que eu curto. Que é de luta, assim, climão RPG, né? Esse aqui, é jogo de RPG. E eu queria ler ele completo, mas aí eu não tenho. É bem fininho esse mangá, antigamente. E a Mitos eu não encontro mais. Procurei em evento, mas beleza. Mas eu tenho aqui alguns. Então temos esse bloco já foi, vamos pro próximo aqui e temos o mangá de Cowboy Bebop, essa bomba que não deveria existir, né? Ele pega carona com a fama do anime, né, da animação, e é uma bosta tremenda esse mangá. O traço do desenho do mangá é muito ruim, cara. Quem desenha isso daqui desenha muito mal, cara. Bom, além do Cowboy Bebop, aqui temos o Blood Plus e o Dead Man Wonderland. O Blood Plus, ele é, aquele vampiro, uma história de vampiro bem feminina, sabe? Bem, cara, eu não sei nem porque eu comprei isso aqui. Mas esse Dead Man Wonderland, ele prometia ser um mangá de porrada bom e no final das contas virou aquele velho clichê do molequinho que não tem poder, não sabe de nada e a menina fodona, entendeu? Eu odeio esse clichê. Manja aquele moleque que ele se dá um de coitadinho, de eu não sei que poder, eu não sei como usar, e ele fica com aquele não me toque, e aí aparece a menina fodona, luta e mostra pra ele como é que faz. E é o mangá inteiro assim, a expectativa do moleque crescer e o mistério de como que a menina é tão forte e nada é desenvolvido, entendeu? Então Dead Man Wonderland, pra mim, ele é muito overrated, tá ligado? Eu não curto, mas beleza, vamos bola pra frente. E aqui tem um bloquinho aqui de histórias fechadas também. Aqui o Maestro, um shoujo de mistério que a pegada é que ocorreu um crime e aí tem que descobrir quem que
quem é o suspeito, quem é o cara que cometeu o crime. O mangá, só por ter um crime dentro de um teatro é legal, só que o problema é que a protagonista, ela é muito... É um mangá que comete o mesmo erro do Alharaido. A protagonista é insegura, perdida, e toda hora você fica lendo os pensamentos da menina, e é um saco de ler. Então, o Maestro eu comprei inteiro só porque são 4 volumes, e eu tinha a expectativa da minha esposa ler, só que até ela achou isso aqui uma bosta. Mas vamos lá. Eureka Seven, que depois eu fui descobrir que é o mesmo autor aí que é a mesma pegada do Dead Man Wonderland, né? Então, é o mesmo autor? Deixa eu ver. É o mesmo autor, cara, que é o Jinsei Kataoka. Então, Eureka Seven eu não gostei também pelo mesmo defeito, né? É o protagonista meio bundão e a menina fodona, é a mesma fórmula, só que em outro universo. Aí aqui tem um pouquinho da continuação do Dark Angel, que é aquele mangá da Mitos que eu falei aqui, né? Eu achei que era ali, mas não é. Aqui tem o The Innocent, que é um mangá... Bom, um mangá inocente, que é um volume único. Ah, cara, eu ter amarrado isso aqui é foda, mas beleza. É um mangá volume único que tem um dos quadrinistas da Marvel que desenhou e tinha toda uma pegada de ser interessante, mas é bem clichê, bem zoado. E aqui é um livro, cara. Esse aqui é o livro do Shin Hagakure, que fala sobre a travessia da vida, sobre filosofia de vida. É bem legal esse livro do sensei Jorge Kishikawa. É bem legal esse livro, cara. Recomendo, cara. Recomendo o Shin Hagakure, o livro do sensei Jorge Kishikawa. É bem legal sobre a filosofia de vida do cara. Muito legal, cara. Muito legal. Então, continuando aqui, tem quase completa a coleção do Sora no Otoshimono. Eu só tenho do volume 3 em diante, porque aqui o Rick me convenceu a ler. E o Rick, ele é um parceiraço, mas ele tem alguns gostos duvidosos, né? E aí ele falou, mano, Sora no Otoshimono é foda, você tem que ler e tal. Só que aí você olha uma capa dessa, eu tô movimentando o bloco aqui, né? Cadê? Vira aqui. Você vê uma capa dessa, com os peitos de fora praticamente. Aí você fala, essa coloração aqui, toda bonita, né? Aí você pensa, puta, é bem ecchi essa porra, né? E só que é muito engraçado. É muito, 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 muito engraçado, cara. Então eu comprei do 3 que eu comecei a ler em diante. E aí eu não acho mais o 1 e o 2. Nem fudendo que eu acho o 1 e o 2. Quem tiver pra vender, eu compro, cara. Mas vamos lá, deixa eu tirar esse bloco aqui. Sora no Tomo, muito bom. Guia definitivo do Fullmetal Alchemist. Aqui começa alguns mangás bem antigos ecchi, né? O Inuneko, nossa, Onegai Twins, meu Deus. E o Onegai Teacher. Puta merda, esses ecchi aqui era bem adolescente, pra não falar outra palavra. E eu comprei só pra ter. Eu li 2 vezes, mas é muito, muito, muito ecchi, cara. É muito zoadinho. High School of the Dead. Comprei um volume pra ver e, puta, eu abortei na hora. Que é isso aqui? Nossa, esse aqui é o Slayers, ó. Que eu vi no metrô vendendo alguns mangás lá pra você botar notinha de R$2. Aí eu vi os Slayers lá. Aí eu falei, deixa eu comprar. Eu comprei 2 volumes. E aí eu queria comprar mais, só que eu não achei em todas as do metrô pra comprar completo, né? Porque eu pensei, pô, se o metrô tá colocando alguns volumes soltos assim, quem sabe eles têm a coleção completa, só que espalhadas, né? E como eu pego o metrô direto, eu vou ficar de olho. Só que aí eu comecei a ver que tava repetindo os números, então eu parei de procurar. Mas tem os Slayers aqui. Aqui, cara, esse aqui é um pequeno orgulho meu, que é o Lodoss War, a Lenda do Cavaleiro, coleção completa aqui, desde a primeira saga, aqui as crônicas A Lenda do Cavaleiro, até a saga da bruxa, que tem aqui, ó, aqui a bruxa cinzenta e a história de Deadlit aqui, ó. Então, Lodoss War completo. Eu reli um dia desses essa primeira história, que é a Lenda do Cavaleiro. É bem legal, bem anos 90 de jogo de RPG, onde o protagonista é um herói iniciante, que ele vai numa missão. É bem legal, cara. Eu curto, eu acho uma pegada honesta de histórias de RPG. Então, Lodoss War aqui pra vocês. Vamos pro bloco final da coleção. Cara, esse vídeo tá ficando maior do que eu imaginava. Vou tentar dar uma editada nele. Mas vamos continuar. Reta final, é o último bloco de mangás da minha coleção. Bom, começando aqui, ó, temos Assassination Classroom, que eu abortei.
porque quem assistiu o Manga Quest sabe os problemas que eu tinha com esse mangá. Eu comecei a ver que esse mangá ele não evoluía de maneira nenhuma, ele mantinha a mesma perspectiva de criar situaçõezinhas com pequenas lições de moral para cada aluno da escola, e o povo no final ele vai se sacrificar pelos alunos, é óbvio. Então eu achei que ele esticou demais a história, então eu parei de ler e comprar por causa disso, porque, porra, chegou no volume 10, 11, 12, cara, já aconteceu coisa aqui pra acabar o mangá, já aconteceu situações aqui que, meu, ele vai repetir como, né? Então eu parei de comprar, eu dropei. Tem o bloco do Fate Stay Night, que eu comprei online na Saraiva, eu peguei algumas promoções aí, fui comprando, e comprei até o volume 10. Tem aqui até o volume 10, ó. Então, do 1 ao 10, então depois, mais pra frente, eu vou comprar o resto. Porque aí eu quero ler depois, com calma, mas tá aqui guardadinho, porque é um mangá que eu não tenho pressa pra comprar e eu tenho certeza que dá pra comprar online depois. Tem mangá que dá pra perceber que vai acabar e você não vai ter disponível, mas esse aqui, certeza que eu consigo comprar online com calma. Bom, tem essas duas edições de histórias do Mashima né, que são histórias one shot do autor, né? Então alguns one shots que ele fez na Shonen Jump reunidas em 2 volumes que a JBC lançou. Tem esse Doubt, né, que é uma história, uma pegada de terror, assim, não é terror, mas é assassinato. E aí eu comprei pra minha esposa ler, ela não leu ainda, mas tá aqui. O Prophecy, que é um mangá muito bom que a JBC trouxe, que tanto eu quanto a minha esposa gostamos, que é a mesma pegada Death Note, assim, de morte e tal, só que quando eu digo Death Note é aquele jogo de gato e rato, só que aqui é uma pegada mais high-tech, com tecnologia, e eu gostei de como a história se desenrola. Muito legal, Prophecy, vale a pena. Aqui temos a coleção antiga do Dragon Ball, desde o volume 1, aqui embaixo, né, onde o editor do Dragão, aí o Cassius Medawar trouxe para o Brasil, o primeiro Dragon Ball, até o final, cadê? O final é aqui no 32, ó. Aí aqui começa a saga Z, e aqui a grana foi acabando, e aí eu abortei no volume 20 aqui, ó. Aí depois pula pro 27, 28 aqui que eu comprei. Então eu não tenho completo o Dragon Ball aqui, por isso que eu corri atrás daquela coleção nova ali, por isso que eu tô correndo atrás daquela. Mas a primeira coleção eu tenho da Conrad, muito legal. Bom, aqui tem, deixa eu tirar esse bloco aqui. Temos Another, mangá muito, muito, muito overrated, que é uma bosta. Minha esposa leu, ela detestou. Ela achou que era uma pegada... Tipo assim, o mangá, ele tem 4 volumes. Até o volume 3... parece que é algo crível, parece que é algo do nosso mundo. Aí chega no volume 4, não, é sobrenatural, foda-se, entendeu? Então, quando você apresenta um mangá de mistério sobre um assassinato e você não diz desde o início que a pegada é um pouco sobrenatural, você decepciona o leitor, porque o leitor ele tá tentando, pelo menos eu e minha esposa, nós temos a premissa de tentar adivinhar o que vai acontecer na história, né? A gente fica, quem é o assassino, por quê, qual o motivo, toda série de TV, de investigação, filme, a gente tenta durante o filme descobrir, isso é o legal pra gente. E aí quando chega no volume final que fala, não, é sobrenatural, o vilão é um fantasma, por exemplo. Porra, sério? Eu tava lendo até agora, suspeitando de 3, 4 caras, você me dá dicas de que pode ser eles, mas não, é um fantasma, foda-se. Então Another é muito overrated e é muito zoado. Temos aqui Green Blood, cara, é um mangá de faroeste que eu ganhei do meu irmão, ele me deu e eu preciso ler. Eu não li ainda, é muito, muito bem desenhado, é excelente, é um mangá muito bem desenhado, mas eu não li, ganhei de presente do meu irmão e uma hora eu leio, mas tá aqui num bloco aqui bem guardado, ou seja, vai demorar para eu ler. Tem O Senhor dos Espinhos, é um mangá muito legal, onde o mundo praticamente acabou por conta de uma doença, né? E aí alguns sobreviventes precisam descobrir o que aconteceu no mundo e muita coisa acontece, é muito legal, o mistério em torno dele é bem interessante. A minha esposa leu também, nós dois gostamos do Senhor dos Espinhos, eu acho legal. Basilisk é um mangá que eu curto muito, cara, é um mangá que eu acho ele clichê pra cacete, tem um monte de batalha
legalzinha. É isso, ele não é nada demais, mas eu acho muito legal, Basilisk. Tem o Tom Sawyer, volume único da JBC, que é baseado no livro do Oliver Twist, né? Preciso ler esse mangá, mas eu não li ainda. Tem o Astro Boy, que é um clássico aí, uma releitura do clássico do Osamu Tezuka, né? Releitura porque é uma nova arte aí, né? Um novo desenhista aí que fez. São esses 3 voluminhos só, e eu gostei pra caramba do mangá do Astro Boy. Tem a nova coleção do Death Note que eu queria colecionar, mas faltou grana. Então eu tenho só o volume 1 aqui, depois com calma eu compro os outros volumes. Na verdade, esse aqui é o meu irmão que me deu. Agora que eu lembrei, o Kitsune que me deu, com a ideia de ver como que tá, e se você quiser você compra o resto. E aí eu não comprei porque faltou grana, mas é bem legal. Eu quero ter, porque eu adoro Death Note. Level E, cara, puta, um mangá estupidamente divertido do Yoshihiro Togashi. Eu só comprei por indicação do Kitsune, ele me fez comprar esse mangá e é muito, muito divertido. Adorei ter comprado. Se não fosse o Kitsune eu não ia comprar não, cara. Jogo do Rei. Jogo do Rei é outro mangá. Na verdade ele veio depois do Another pra pegar carona, né? A JBC, não sei como, achou que o Jogo do Rei ia ser bom, mas é muito tosco esse mangá, cara. É bem tosquinho, minha esposa leu, achou uma bosta, então eu nem li, nem perdi meu tempo. E aqui temos As Aventuras de uma Criminóloga, que são alguns quadrinhos italianos que eu ganhei de presente desculpa, mas eu esqueci o seu nome. Quem me deu de presente me enviou uma carta bonita falando sobre esse quadrinhos que eu ia gostar. Eu adorei e por conta dele eu comprei mais alguns. E eu vi que dá pra comprar depois no site da Mitos, então com calma, de tempos em tempos eu compro alguns volumes. Então ele me comprou 2 e ele me deu de presente 2, eu comprei mais esses 3. Cara, eu gosto das histórias, são bem histórias de mistério, assim, que eu curto, né? Que eu e minha esposa a gente adora. E cara, eu adoro esse mangá, cara. Eu adoro esse mangá. O All You Need Is Kill, que é um mangá que fala sobre o fim do mundo, né? E aí uma invasão alienígena e o protagonista ele ganha um poder que ele acaba resetando no dia. Então todo dia ele repete até ele concluir a missão dele. É bem legal, é bem ideia de videogame que o autor quis colocar na história. É bem legal. Tem o filme do Tom Cruise que também é legal e vai ter continuação, hein? O filme do Tom Cruise vai ter continuação. Vamos pegar esse bloco aqui, é o Bakuman completo. A coleção do Bakuman, gostei de ler, achei que os autores se perderam um pouco na reta final, porque as meninas não servem pra porra nenhuma, só os caras são os fodões. Aqui é um mundo de criação de mangás levado ao extremo. Tem otaku até hoje que acredita que fazer mangá é igual o Bakuman, mas não é. Mas é bem legal o Bakuman, coleção completa, 20 volumes. E aqui começa um bloquinho da Nova Sampa, né, editora Sampa, que é o Old Boy, que é um mangá que eu comprei por causa do filme, certo? Que o filme é foda pra caralho, e o mangá é bom até chegar no final. Porque tem todo o jogo psicológico da vingança do vilão com o protagonista e ele sofrendo essa vingança. E o final do mangá é um até logo. Não é um final. O final é, beleza, aguarde o próximo volume. É quase ele falando aguarde o próximo volume que não tem. Então é muito broxante você ver que não tem final o mangá. É horrível o final do Old Boy. Mas ler foi interessante, foi bom, eu gostei. E além disso tem o Hitman, Assassino por Acaso. Deixa eu virar a capa dele aqui. Que é a história de um salaryman, né? De um cara, trabalhador, padrão japonês, e ele, sem querer, ele acaba matando um assassino fodão, e ele assume a identidade desse assassino, e nós temos a visão de um salaryman tentando ser assassino. É bem divertido, é bem legal, tem umas tetinhas de fora, é bem legal, cara. É um mangá que é divertido de ler. E ele se safa de alguns assassinatos pela esperteza dele como uma pessoa comum e não como um assassino foda, entendeu? Então ele tem a malícia de um trabalhador que ele usa isso pra sobreviver e cometer os crimes. É bem legal, cara. Eu gostei de Hitman, pena que não tem mais. Eu não sei porque que não tem, mas... E aí, a Nova Sampa fez uma ideia bizarra que ele tem essa primeira saga, né, a primeira parte, e a segunda, e ele reseta a numeração. Então aqui é 1, 2, 3, e em vez daqui ser o 4, é um 1 de novo. Aí é 1, 2, 3. Então confundiu muita gente isso daqui. Foi uma ideia bizarra.
Bom, e essa é a minha coleção de mangás, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que é uma homenagem nossa do VQ, para vocês que apoiam o canal, que comentam, que disponibilizam o seu tempo para parar e assistir uns caras falando mal de desenho animado, sabe? Eu acho que é muito legal essa troca de informação e experiência que a gente tem pelos comentários do YouTube, e todo o carinho que a gente recebe de vocês é muito bonita e é muito gratificante, e isso aqui, compartilhar com vocês é o mínimo que a gente pode fazer, trazer mais vídeos com opiniões, por isso mesmo que a gente conta muito com vocês, com a opinião de vocês, certo? Então eu agradeço demais a todos que assistiram o vídeo até o final, então aguardo os comentários de vocês. Desculpem se eu não mostrei a capa de alguns mangás, mas é que eu amarrei a maioria em blocos ali, então para ficar mais rápido de mostrar, eu só mostrei as laterais mesmo, mas eu espero que vocês tenham curtido, beleza? Qualquer coisa, comentem abaixo, né? Beleza? Então, grande abraço, valeu!